Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, queria falar aqui sobre a igreja, né? Acompanhando o Apocalipse aí, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é justamente que o Pai quer dizer daquela pessoa que se fez pobre, né? De espírito, e é aquela pessoa que fez pobre de espírito, mas ainda tem algo ali que está faltando. Por isso fala que o diabo colocaria eles é, 10 dias na prisão, né? Para poder restaurar ali aquilo que está faltando, né? Aquilo que o Pai quer que eles praticam, né? Eles sabem que é, eles pensam que eles têm um entendimento, né? Já de algumas coisas, eles sabem, eles têm aquela raiz de entendimento, né? Eles obedecem, têm obediência para o Pai, mas falta algo ainda para eles, né? E no normal que a gente vê, amados, em quase todas as igrejas aí, falta esse perdão, esse amor. Por quê? Porque o amor é o que restaura tudo. Tem algumas outras igrejas que falta o amor, e ele cita ali também a imoralidade sexual, né? Aquelas que ainda toleram Jezabel, né? Que ainda tolera a idolatria, essas coisas. Mas tem algumas igrejas, como você vai acompanhar, né? A igreja de Esmirna aí, exatamente isso. É uma igreja que ela já está, né? Ela já quando fala igreja aí, amados, não é pessoas, né? Você vai entender que essas pessoas estão espalhadas aí pelo mundo. Não é uma igreja física, um montoado de pessoas, uma organização ali, não. Não tem nada de organização. Você tem que entender que é pessoa por pessoa, né? Você vai ver que é uma característica da pessoa ali, entendeu? Então, quando fala a igreja aí, é isso. O anjo da igreja é isso, que o anjo ele tá ali para poder atender as pessoas ali no intuito. Não é uma pessoa junto da outra, porque o anjo, essa mensagem, né, esse espírito aí que é o anjo, ele viaja o planeta inteiro. Então, pode ser uma pessoa daqui, uma pessoa do Japão, uma pessoa. Então, é aquele tipo de pessoa, né? Aquelas pessoas que já são pobres ali de espírito, né? São aquelas pessoas que querem, né? Tem essa sede de fazer o que é certo. Mas ainda falta alguma coisa. Então o diabo vai pôr na prisão por 10 dias, né? Explicando isso daí, que é para você ter entendimento, que aquelas pessoas precisam, né? Dessa graça aí de restaurar, né? Essa pessoa aí. Então o diabo vai pôr na prisão por 10 dias para poder elas resistirem. E aí o Senhor fala para elas resistirem. Então você resistindo ali, você suportando o sofrimento com paciência, com amor, né? Você vai conseguir sair desse emaranhado. Então, o segredo aí é você praticar esse perdão, você praticar esse amor, porque aí o Pai vai guiar, né? E ele vai falar para você, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Dia a dia você vai aprender e vai ver o que está faltando e você vai se corrigir. Então você vai ganhar essa salvação, porque você vai ele fala que que se você tiver que suportar, que ser morto aí, que você seja morto, né? Então o que ele quer dizer aí? Morto, mas na verdade é morto da carne, né? Você vai nascer pelo Espírito. Então você tem que entender isso. Quando você tiver o entendimento, aí você não tem mais medo da morte física, porque você sabe que ela não tem importância, né? A morte que importa é espiritual. Então quando ele fala de morrer aí, se você tiver que morrer, é isso. Você tiver que morrer da carne, né, para nascer do Espírito. Então é isso. Então o entendimento, o foco do Pai é esse, é que você negue todo o mal que chega até você, né? Toda oferta do mal que chega até você. Quando ele fala lá que aqueles que estão sendo usados ali para poder castigá-los, usados por Satanás, é isso, né? Quando ele fala por Satanás, é porque ele usa, né, daquelas pessoas para poder fazer. Porque toda a ação aí, amado, Satanás, diabo, é tudo Deus, né? Você já tem, eu já falei em alguns outros áudios, você já tem entendimento que é tudo Deus, não tem nada fora de Deus, porque ele é onisciente, onipotente, entendeu? Agora, o que não é da vontade dele é que você se permita isso, como o apóstolo Paulo fala.
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então você tem que entender o que aconteceu com Jó também. Jó, ele foi lá, obteve riqueza, obteve um monte de coisas, né? Mas não era da vontade de Deus. Deus permitiu, entendeu? Porque você permite, que se você pedir para Deus aí, ele te permite. Que você tenha uma cura física, né? Que você tenha várias coisas. Mas tudo isso aí provém dele, amados. Tanto o colocar como o tirar. Né? Se você tem um câncer, se você não tem, tanto colocar como tirar é da parte dele. Né? Agora, o que ele quer é que você tenha um entendimento através disso. Né? O que ele quer é que você não busque uma cura física, mas sim um nascimento espiritual. Que tudo que ele promove aí é para o seu bem. Né? Tudo que ele promove, essa correção que ele promove aí é para o seu bem. Então você tem que entender que o que te acontecer aí é parte da graça dele. É a graça dele sendo derramada na criatura. Né? Então quando ele fala esses 10 dias aí, já está justificando isso. Né? Que ele derramaria essa graça. Então você tem que receber com paciência, né? com esperar a tempestade passar aí e aguentar, né? Todo o sofrimento que vier para você, toda a carga que vier para você. Jesus ele fala, né? Vinde a mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso. Que quando você tem que carregar tudo isso nas suas costas sem o entendimento, o fardo se torna pesado, né? O jugo se torna pesado. Mas quando você vai lá e busca em Jesus o entendimento, aí você entende, aí você sofre, mas o seu fardo fica leve. Né? Por que fica leve? Porque você já entende. Né? O entendimento é que vai deixar o fardo leve, amados. É isso que vocês precisam buscar, o entendimento, porque é ele que deixa o fardo leve. Né? Quando você começa a entender, Jesus ele veio para isso. O que é Jesus, amados? Jesus é essa palavra, esse pão vivo, é esse esclarecimento de Deus. Né? Jesus é o entendimento de Deus. Deus é sabedoria, amados. Jesus é o entendimento. Então, esse par aí é que trabalha aí na humanidade. É a sabedoria com o entendimento. Aí quando você entende, por que o ladrão ali na cruz representou isso aí, com a ave tirando a semente do caminho? É isso, ela está tirando o entendimento. Né? Deus foi lá na história inteira e permitiu e colocou Jesus dando entendimento, sempre ali dando entendimento. Só que aí você vai, né? Essa palavra é o entendimento. Aí você vai lá e tira o maligno vai lá e tira o pão. Por isso que ele fala lá quando você vê ele falar lá em Moisés, em Noé, ele fala isso, que aquela águia, né, que representa ali o último dos animais ali, que tem o primeiro é o cordeiro, depois vai vir os filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Esse Jafé aí, você entende que é essa águia, né? Essa águia é para permanecer, que ele já fala que é para poder, se você notar lá no Gênesis, você vai ver que ele fala que é para poder manter a espécie, para poder manter o outro lá, quer dizer, manter a cobra, né? Manter o engano. Né? Então você pode ver que a cobra na descendência lá, antes que ele fala que ela rastejaria pelo chão, é isso, que antes ela era uma águia, né? Mas depois ela tinha asas, depois ela se tornou para rastejar pelo chão, simbolizando um entendimento vertical aí, né? Que anda pelo chão aí, né? Simbolizando que ia comer o pó da terra, que depois a mulher pisaria a cabeça dela. Quando a mulher tivesse o entendimento, ela pisaria a cabeça da serpente. E é o que acontece. Quando você tem o entendimento, você está pisando a cabeça da serpente. Você não aceita mais a serpente te conduzindo. Né? Que outrora ela te conduz e ela faz você pecar, ela faz você errar. Então você não aceita mais. Quando você tiver o entendimento, você já não aceita mais. Né? Mas você até agora não teve entendimento, por quê? Porque o entendimento entrava, mas logo vinha essa águia e roubava o entendimento. Então, ela está mantendo a outra espécie viva. Ela está mantendo a cobra viva. Né? Ela está mantendo, que na verdade é um casal ali, né? Você vê que é um casal de engano aí. Né? É a que rasteja pelo chão e a águia que vem, que simboliza, que tira a semente do caminho.
Quando fala que a semente foi jogada à beira do caminho, é isso. Quando você vê lá os ladrões na cruz, você vai ver que o caminho é Jesus, né? Que ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele está ali. E a semente que foi jogada lá é essa. Aquele ladrão, um é perdoado, né? Que representa esse espírito de amor aí, que é o que é perdoado. Que é um representa o vinho, o outro representa o pão. Que eu já expliquei isso aí, vocês vão acompanhar no entendimento. Por isso que é importante vocês buscarem estar vendo todos os áudios, porque em algum desses áudios aí tem a soma desse entendimento, que fala lá sobre José do Egito, né? Que existe o servidor lá, que no caso seria o servidor do rei. O rei quem que é? Deus, né? Seria o servidor, um servia vinho, o outro servia pão, né? Representando esses dois ladrões na cruz aí, e José do Egito representando Jesus, né? Aí você tem o entendimento, ele ficou preso com eles lá, e ele teve o sonho lá, a visão, aí ele interpretou o sonho para eles, só que um foi lá e foi morto pelo rei, né? Que Deus matou um, no caso que seria aquele ladrão que Jesus perdoou, né? E o outro continuou, o engano continuou. Aí ele continuou enganando, porque Deus vai lá, o rei vai lá e pergunta para ele, né? Ele não fala do sonho, ele vai lá e mente, não fala do sonho, que foi José do Egito teve aquele sonho. Aí depois lá na frente você vai ver que José do Egito vai ter, ele vai falar lá na frente, quer dizer que lá na frente é representando essa palavra que voltaria viva aí, né? Que seria semeada novamente aí no meio de vocês. Então essa palavra está voltando agora. Então tá representando isso. Que lá na frente ela voltaria. Então José do Egito, ele vai ter as revelações e vai revelar lá para o rei que haveria 7 anos de vaca gorda, que é da palavra, 7 anos de vaca magra, né? Que teve o sonho lá interpretando, de alimento. Depois ele vai lá e junta todo o alimento, explicando que ele juntaria todo o alimento. E 7 anos que ia ter falta de alimento. Então quer dizer que nesses 7 anos que vai ter falta de alimento, esse alimento que eles tocou, que é a palavra, que é o entendimento, vai suprir naqueles 7 anos que vai faltar o alimento. Entendeu? É tudo para vocês entenderem aí a situação que a gente está, né? Então quer dizer, 7 anos as pessoas ele ia estar juntando esse alimento. Quer dizer, a pessoa não aceita ali em primeira mão esse alimento, né? Esses 7 anos. Então, esses 7 anos ele estaria fazendo esse amontoado desse alimento. E agora, 7 anos agora depois, que ele estaria distribuindo esse alimento para as pessoas, que as pessoas iam ter fome, iam ter sede, né? Então, para vocês fazerem a conta aí, pode ter sido começado em 2010, né? Esses 7 anos aí de alimento, né? De ajuntar esse alimento, né? E agora vocês recebendo esse alimento, que vai até, pela conta aí, vocês fazem a conta aí até onde vai. Então, vocês têm entendimento de que as datas aí, amados, vocês não se preocupam muito não, porque esses entendimentos vão vindo, mas eu gosto de ter certeza para ir passando as coisas com certeza. O importante é vocês caminharem, é vocês estar tendo entendimento, não é vocês ficarem presos às datas não, né? É bom vocês usarem os números, olharem os números. Todos os números aí têm significado, né? A matemática de Deus, ela bate certinho, né? Todos os números que vocês olharem nas escrituras, eles dizem algumas coisas, entendeu? Eles revelam aquela situação que está sendo vivida, assim como os capítulos também, né? Eles têm uma revelação no capítulo e no número que Jesus fala lá, por exemplo, aquela situação, eles falam lá, ó, teve que pegar 200 mil para comprar o alimento, tal. Todos esses números ali, o 2, aí depois você vai ver 2 mais 4, vocês vão somar, vocês vão ver que é aquela situação que está sendo vivida ali no momento. Se é um engano, se é uma revelação da palavra, se falando sobre as tribos, se é falando sobre a salvação. Tudo tem um entendimento, amados. Então vocês vão ter esse entendimento e vai associar também. Mas vocês não podem ficar presos. Por quê? Se você ficar preso, é essa data que vai acontecer isso. Aí depois, na verdade, o entendimento não tinha sido esclarecido total, então você vai se perder. Mas a gente sabe que assim, tudo tem um sentido aí. Por exemplo, se você vê que o José do Egito falou
do alimento aí que teria 7 anos, tal, tal. Então tem sentido sim. Então vai acontecer dessa maneira que foi feito aí. Agora o entendimento esclarecido total, você vai ter à medida que as coisas vão mostrando, né? Vão esclarecendo aí. Então Deus, ele justifica tudo. Tudo que você está vivendo aí já foi escrito por Deus. Então ele justifica, ele simplesmente está revelando, né? Tudo que você vai viver já está escrito por Deus, ele só está te revelando, né? É essa revelação que vai deixar o seu fardo leve. Por isso que Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa revelação, esse entendimento é para deixar o seu fardo leve. Mas tudo que você tiver que passar, você vai passar, como está escrito lá no Apocalipse, né? Quem tiver que ser escravo vai ser escravo, quem tiver que ser justo vai ser justo. Então está tudo escrito lá, né? Então você vai passar. Agora o fardo leve é à medida que você vai absorvendo o entendimento. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí com você.